Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento da senhora Aline Mascarenhas de Souza. Senhora Aline, eu sou juiz desse processo. A senhora foi arrolada como testemunha. Serão feitas algumas perguntas à senhora. E eu vou pedir para a senhora respondê-las, certo? Ok. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Ok. Por força de lei, eu vou advertir a senhora que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo. Sim. Dito isso, eu passo então as perguntas ao defensor do senhor Paulo Gordilho. Então, com a palavra, doutor. Boa tarde, excelência. Iniciando aqui com a senhora Aline, eu gostaria de saber se a testemunha ela já foi empregada da OS. Sim. Para qual empresa era que você prestava serviço? Eu era contratada da OS em empreendimentos. Qual foi o período que você prestou serviço para a OS Empreendimentos? Eu trabalhei de julho de 2009 até junho de 2015. A OS Empreendimentos e a OS Construtora são empresas distintas? Sim, empresas distintas com sedes distintas. Administrações distintas também? Sim. Qual era o cargo que a testemunha ocupava na OS? Eu era engenheira e trabalhei durante um período no Centro de Controle de Obras e durante um outro período como orçamentista, engenheira orçamentista. A testemunha era vinculada a qual diretoria dentro da OS Empreendimentos? A diretoria de engenharia. E que posteriormente também passou a se chamar diretoria técnica. Quem era o diretor responsável por essa área da OS Empreendimentos? Dr. Paulo Gordilho. Você pode descrever quais eram as suas atividades dentro dessa diretoria que você ocupou? Diretoria técnica? As minhas atividades? As suas atividades. Durante o período eu trabalhava no setor de controle de obra. A gente fazia todo o acompanhamento dos gastos das obras. E durante o segundo momento eu trabalhei no setor de orçamento, onde eu fazia orçamento de empreendimentos. Empreendimentos residenciais, os quais a OS Empreendimentos construía. Quais eram as atividades desenvolvidas por Paulo Gordilho na qualidade de diretor técnico da OS Empreendimentos? Especificamente em relação a mim, como eu trabalhei no setor de orçamento, todos os orçamentos que a gente realizava de todos os empreendimentos eram fechados e validados por ele após a nossa conclusão. Era ele quem validava esses orçamentos. Esses orçamentos que você cita são orçamentos de obras? De empreendimentos, sim. Empreendimentos residenciais ou comerciais. Empreendimentos da OS Empreendimentos. Certo. A diretoria técnica também era responsável pelo orçamento de eventuais benfeitorias que pudessem guarnecer algum empreendimento? Não que eu tenha tido conhecimento. A testemunha pode esclarecer qual era a imagem que Paulo Gordilho passava para a empresa? Olha, para mim era a imagem de um diretor, uma pessoa que tinha um conhecimento técnico muito vasto e era a pessoa que que validava todo o nosso trabalho, né? Era a pessoa que cravava o nosso trabalho. Pode-se dizer que o Paulo Gordilho era o diretor com mais conhecimento na área técnica de engenharia e arquitetura da empresa? Na minha opinião, sim. Sem mais, excelência. Os demais defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagação? Boa tarde, Aline. Boa tarde. A senhora se recorda de um empreendimento chamado Condomínios Solares ou Residencial Mar Cantábrico? Sim. A senhora chegou a trabalhar com orçamentos com relação a esse empreendimento? Não. Porque eu primeiramente, como eu disse, eu trabalhava na parte de controle de obra. Então, quando eu fui para o setor de orçamento, esse orçamento ele já existia. Certo. Eu não trabalhei com ele. Certo.
senhora se recorda com relação a esse empreendimento, se ele iniciou com a OAS Empreendimento ou se ele foi assumido posteriormente, já em fase adiantada de obra? Que eu me lembre, foi um empreendimento assumido em fase já tinha uma parte feita. Certo. A senhora se recorda quem que iniciou esse empreendimento? A senhora tem conhecimento? O meu conhecimento foi a Bancop. A senhora chegou a trabalhar com essa transação ou só tomou conhecimento disso posteriormente? Não, só sabia porque a gente acompanhava algumas obras. Como eu falei, eu trabalhei no setor de controle de obras e a gente acompanhava algumas obras. Então eu tinha conhecimento de todas as obras que existiam na empresa, que estavam sendo feitas. Com relação a esse empreendimento Condomínios Solares, a senhora tomou conhecimento de que existia algum prazo para que os condôminos realizassem a opção pelo apartamento, nos termos em que foi proposto pela OAS Empreendimentos? Não, nenhum conhecimento. A senhora disse que trabalhou na controle de obras, né? Esse controle de obras tem relação com quantidade de unidades imobiliárias disponíveis para venda, valor geral de vendas, fazia parte do controle que a senhora fazia? Não, nada com relação a isso, apenas com relação ao orçamento que era feito, o orçamento que aquele empreendimento iria consumir em termos de construção e o quanto estava sendo gasto efetivamente. Era só um acompanhamento do orçamento da construção. Correto. A senhora está falando em construção, né? A senhora sabe se a OAS Empreendimentos costumava realizar personalização ou finalização das unidades imobiliárias? Não. Eram realizadas modificações nas unidades, nos apartamentos, a critério de cada cliente? Olha, se acontecia isso é porque ficava mais na parte da incorporação. Não, como eu era da diretoria de engenharia, eu não tinha conhecimento sobre isso. A senhora tem conhecimento se era comum a instalação de escadas, elevadores privativos nas unidades residenciais? Não tinha. A senhora sabe dizer se a OAS fazia eventuais serviços de adaptação das unidades a pedido dos proprietários? Não sei. A senhora tem conhecimento de que alguns empreendimentos da OAS tinham estandes de venda, apartamentos decorados para venda? Sim, todos os empreendimentos têm estande de vendas com apartamento decorado, geralmente. A senhora sabe dizer como é que funcionavam esses apartamentos, em que andares que eles estavam localizados? Olha, não. Do ponto de vista econômico, era normal que esses apartamentos já decorados, que eram disponíveis à visitação, fossem localizados em andares elevados dos condomínios? Excelência, eu gostaria de impugnar a pergunta, porque a questão de ser normal é juízo de valor, que não cabe a testemunha fazer. É só pergunta de valoração. Exato. Aline, a senhora se recorda se esses estandes de venda, esses apartamentos já decorados, eles ficavam normalmente localizados em andares térreos ou primeiros andares? Não tenho conhecimento. Certo. A senhora tem conhecimento que a OAS Empreendimentos comercializava imóveis já com dormitórios, com armários de cozinha, com utensílios domésticos? Não, os orçamentos que eu fazia não englobavam esse tipo de adaptação. A senhora tem conhecimento que a OAS Empreendimentos contratou a empresa Talento para realizar obras no apartamento 164A do Condomínio Solares? Não, desconheço. A senhora tem conhecimento que a OAS Empreendimentos contratou a empresa Kitchens para fornecer e entregar móveis nesse mesmo apartamento do Condomínio Solares? Não, apenas pelo que eu fui veiculado pela imprensa, mas não tinha conhecimento. Dentro da empresa, a senhora não ficou sabendo que foram realizadas essas modificações? Nunca. A senhora conhece o senhor Roberto Moreira? De nome? Teve contato com ele dentro da empresa? Não, porque eu ficava em Salvador e ele era um diretor que ficava em São Paulo. Eu só sabia que ele era diretor da empresa. A senhora sabe de qual diretoria ele era vinculado? Se eu não me engano, ele era da diretoria de incorporação. A
senhora conhece o senhor Fábio, Rory e Onamini? Sim, também de nome. A senhora sabe qual era a diretoria que ele era vinculado? Também, se não me falha a memória, ele era diretor financeiro. A senhora conhece o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros? Desculpa, você pode repetir? Seu Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Não, esse eu não conheço. A senhora costumava comparecer nos empreendimentos da OAS Empreendimentos, nesses condomínios? E visita as obras, você diz? Isto. Muito raramente. A senhora sabe, alguma vez presenciou algum diretor da OAS acompanhar visitas nesses empreendimentos? Você podia repetir? A senhora alguma vez presenciou, ouviu ou ficou sabendo de visitas de algum diretor da OAS Empreendimentos em algum empreendimento em construção? Não. A senhora sabe se fazia parte das atribuições de um diretor da OAS prospectar clientes para esses empreendimentos? Prospectar? Clientes para esses empreendimentos. Não, não tenho conhecimento. A senhora tomou conhecimento a respeito da aquisição de uma das unidades do condomínio Solares pelo ex-presidente Luiz Inácio? Apenas pela imprensa. Dentro da empresa, a senhora alguma vez ouviu falar que ele estaria comprando um imóvel? Nunca ouvi falar. A senhora, dentro das atribuições do cargo que a senhora desempenhava, a senhora tinha contato com anúncios e prospecção de clientes para aquisição de unidades imobiliárias? Não, de forma alguma. Tá certo. Obrigada, dona Nina. Nada mais. Aceite a acusação de o juiz também não tem questões colocadas. Então eu declaro encerrado o depoimento da senhora Aline Mascarenhas de Souza.